Então, nesse ponto da disciplina, a gente já viu quase tudo aqui, ó, dos circuitos em série. Falta só ver essa notaçãozinha que a gente vai usar mais para frente. Então, depois dessa aula, a gente vai começar, ó, os circuitos em paralelo. Então, a gente vai ver aí as notações de fonte de tensão e terra, né? Então, exceto em poucos casos especiais, os sistemas elétricos e eletrônicos são aterrados, ou seja, na maioria dos casos, esmagadora, a gente vai ter esse aterramento aí dos nossos sistemas elétricos por razões de segurança, né? A gente já viu lá no começo da disciplina que é importantíssimo esse aterramento para a corrente, em caso de fuga de corrente do nosso circuito, não passar pelo nosso corpo em direção à terra, e sim passar por esse fio que vai estar ligado no chão, né, que a gente chama de aterrado. E o símbolo que vai indicar essa conexão com terra, a gente já conhece. A gente já viu várias vezes aqui, ó. É esse símbolo aí. E o que quer dizer esse símbolo? É um potencial, ó, uma tensão de 0 volts, ou seja, o potencial do ponto terra. Sempre que a gente vê esse símbolo aqui, quer dizer que no ponto que ele está interligado, tem uma tensão de 0 volts. Aqui a gente tem o mesmo circuito, ó, aplicado terra de 3 maneiras diferentes, mas todas, no final das contas, são iguais. Eu tenho o R2 bem aqui, ó, o R2 ligado ao terra, a perninha dele aqui está ligada ao terra. Se eu mudar a configuração aqui e botar o R1 e o R2 desse jeito aqui como está agora, o R2, a perninha dele de novo, está ligada ao terra. Se eu pegar essa outra configuração aqui e sumir com esse fio bem aqui, ó, eu vou ter um terra para cá e um terra para cá. Como os dois são iguais, a mesma coisa. Vou passar um fio ligando aqui, o que volta para o item anterior. Mas eu posso fazer isso sem esse fio. De novo, ó, o R2 vai estar ligado no terra e o lado negativo da fonte está ligado no terra, como a gente viu aqui, ó, nos outros exemplos. Ora, vamos supor agora que essa fonte aqui valha 12 volts. Se eu pegar um multímetro aqui e medir, o que quer dizer? Se eu pegar o multímetro e botar bem aqui, ó, uma perninha do multímetro, vai estar bem aqui. Aqui é meu voltímetro, né, para medir a tensão. E a outra perninha dele botar bem aqui, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer 12 volts, que é a tensão da minha fonte em relação ao terra. O terra vale 0. Então 12, que é o lado positivo aqui da minha fonte, vale 12. O lado negativo que está ligado no terra vale 0. 12 menos 0 é o próprio 12 volts. Então eu tenho 12 volts aqui em relação ao terra. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quem é a tensão em cima desses dois resistores? Pela lei de Kirchhoff das tensões, a gente sabe que a tensão aplicada tem que ser igual à tensão nos meus resistores. Daqui para cá também, ó, vão ter 12 volts do mesmo jeito. Agora vamos olhar esse último exemplo aqui, ó, o item C. Se eu pegar um voltímetro, ligar nesse ponto B, ó, e a outra perninha dele ligar bem aqui, e se eu medir 4 volts aqui, quer dizer que o R2 tem 4 volts em relação ao terra. Aqui em cima vale 4 e aqui, ó, vale 0, como a gente já viu nesse instante. Então, em diagramas maiores, a gente vê as notações diferentes aqui para aproveitar o máximo, né, da folha do diagrama, né, e ter clareza aí nessas informações. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho essa notação. O que quer dizer esse mais 12 aqui? Quer dizer que o lado positivo da minha fonte, ó, o lado mais, está ligado, ó, no R1. E o lado negativo está ligado no terra. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, botar uma fonte e ligar o outro lado no terra. O lado positivo fica ligado no R1, o negativo no R2, e eu tenho 12 volts aqui. Então, toda vez que aparecer uma fonte de tensão com essa bolinha mais 12 volts, quer dizer que o lado positivo vai estar ligado aqui no R1 e o lado negativo, que é o terra, vai estar ligado do outro lado da minha fonte, como mostra, ó, o item B aqui da figura. Esse negocinho aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. E de modo análogo a gente tem aqui esse outro esquema. Agora a bolinha está dizendo que é negativo, menos 5. Então quer dizer o quê? Que agora aqui é o menos
e do outro lado o mais vai estar ligado no terra. É isso que acontece. Quando eu tenho um menos aqui nessa bolinha, repara como é que aparece aqui, ó. O lado negativo liga no R1 e o positivo liga no terra. Nesse outro caso aqui da esquerda, como era positivo, o lado positivo liga no R1 e o negativo liga no terra. No lado da direita, como está negativo, o lado negativo liga no R1 e o positivo liga em direção ao terra. Além disso, ó, eu posso botar valores aqui no meu circuito de forma que eu possa fazer uma verificação rápida. Por exemplo, aqui nesse circuito, ó, nesse ponto bem aqui, ele disse que vale 25 volts. Então, bem aqui, quando eu for medir aqui a tensão em relação ao terra, eu vou encontrar 25 volts. Então, a gente percebeu aí que a tensão aí é entre dois pontos. É uma grandeza estabelecida entre dois pontos. A fonte a gente viu agora há pouco, que era do lado positivo em relação ao terra. Ou seja, existe uma nova notação aqui que a gente vai aprender agora, que é uma notação de índice duplo. E não vai ser agora só em direção ao terra, né? Pode ser em direção a qualquer ponto. Então, por exemplo, aqui nesse circuito, eu tenho aqui, ó, o ponto A e o ponto B. O ponto A é o lado positivo, o ponto B é a polaridade negativa. Eu tenho a tensão VAB. Quem é a tensão VAB? É a tensão A menos a tensão B. E nesse outro caso aqui, ó, a corrente que vai ditar a polaridade. A corrente aqui está passando da esquerda para a direita. E como é mesmo que a gente viu lá no começo da disciplina, o lado que a corrente passa primeiro é o positivo, de maior potencial, e por onde ela sai é o de menor potencial. Então, nesse caso, o VAB aqui é positivo. Agora a corrente nesse outro item, ó, no item B, está passando ao contrário. Então, o ponto B vai ser o positivo e o ponto A vai ser o negativo. Então, o meu VAB aqui, ó, vai ser o contrário, o oposto do meu VAB desse lado, porque a corrente está passando em sentidos opostos. Então, resumindo, se o ponto A é o de maior potencial, o ponto B vai ser o de menor potencial, então a gente vai ter um VAB positivo. Agora, se o ponto B for o maior potencial, a gente vai ter um VAB negativo, como a gente está vendo aqui na figura. Então, de modo geral, aí tem um resumo do livro, né, que a gente está usando, que é a notação de duplo índice inferior, que é o VAB aqui, especifica o ponto A como de maior potencial. Se esse não for o caso, um sinal negativo deve ser associado com esse VAB. Em outras palavras, a tensão VAB é a tensão do ponto A em relação ao ponto B. Simplesmente isso. E se a gente tiver o caso que o ponto B do VAB for o terra? Esse ponto B aqui, ó, do meu VAB, na verdade, é o terra, ou seja, é 0 volt. Então o que a gente vai fazer? A gente pode ter agora uma notação de um subscrito inferior único, informando que esse ponto agora vai ser o ponto terra. Na figura aqui, ó, a gente tem um VA. Eu tenho a tensão VA em relação ao terra. O ponto B seria esse aqui, ó. Mas como ele é o terra, eu posso dizer, então, em vez de ser VAB, vai ser só o VA, que é a tensão do A, os 10 volts aqui da fonte, em relação ao terra. Então seria 10 menos 0, o próprio 10 volts. E o ponto B aqui, o VB, quem é o VB? É o B em relação ao terra. Se é em relação ao terra, não preciso botar aqui a notação dupla. Só o VB em relação ao terra é os 4 volts, porque é 4 menos 0, porque aqui vale 0, é o próprio 4 volts. Então, de acordo com o livro aí, a dica dele, ó, a notação do índice inferior único, por exemplo, o VA, especifica a tensão do VA em relação ao terra. Se a tensão é menor do que 0, o que vai indicar isso aqui? Que o VA vai ter um valor, ó, negativo. Então, no final das contas, o VAB vai ser o VA menos o VB. Se o VB for o terra, se esse cara for o terra, isso aqui é igual a 0.
Então o VAB, na verdade, é igual só ao próprio VA, que é o índice único que a gente acabou de estudar. Então vamos ver esse exemplo aí. Ó. Determine a tensão VAB para as condições mostradas na figura. O que foi que a gente acabou de descobrir e estudar? Quem é o VAB? VAB nada mais é do que o VA menos o VB. Quem é o VA? É o ponto A aqui, ó, 16 volts. Quem é o VB? É 20 volts. Então quem é o VAB? Muito fácil. Menos 4 volts. A tensão aqui nesse resistor é menos 4 volts. O que indica, na verdade, que o ponto B tem um potencial maior do que o ponto A, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Esse cara vale 20, esse cara vale 16. Ou seja, na verdade, era para ser um VBA, né? Aí daria positivo os 4 volts. E esse outro exemplo. Determine a tensão VA para a configuração ilustrada na figura. É usar a mesma regrinha que a gente acabou de ver. Quem é o VAB? É o VA menos o VB. Mas eu não sei quem é o VA. Mas eu sei quem é o VB e sei quem é o VAB. Então basta isolar. O VA vai ser quem? O VAB menos, mais, né? Passa positivo, o VB. Vai dar quanto isso? Quem é o VA? O VAB é 5, está dado na questão. O VB é 4. Então quem é o VA? 9 volts. Muito fácil. E agora, determine a tensão VAB para a configuração da figura. Eu sei quem é o VA. Está dado aqui na questão. Sei quem é o VB. E quero saber quem é o VAB. De novo, pela definição, quem é o VAB? É o VA menos o VB. Quem é o VA? 20 volts. Menos quem é o VB? Repara aqui, ó. É menos o menos VB. O VB vale menos 15. Cuidado que quando for fazer essa conta. Então, quem é o VAB? É 20. Menos com menos dá mais 15. Ou seja, o VAB aqui, ó, na verdade é 35 volts. Isso aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo um gráficozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu tenho um gráfico aqui onde o vertical é o V. Aqui no meio eu vou ter o 0 volts, que seria o terra. Aqui é o terra. Quem é que eu tenho? Eu tenho o VA, bem aqui, ó, que vale mais 20 volts. E tem um VB negativo. Aqui o terra, ó, é 0 volts. Então, está abaixo do terra. Então, aqui o VB, ó, é negativo. É menos 15 volts. E quem é o VAB? O VAB, na verdade, quem é? É essa distância aqui, ó, entre o A e o B. 20 menos o menos 15, que vai dar o que a gente já sabe, 35 volts. Esse exemplo, eu quero saber quem é o VB, o VC e o VAC. Como é que eu vou fazer isso? Então vou desenhar aqui o gráficozinho igual ao da questão anterior, para ficar mais didático. Então como é que vai ficar isso? Eu tenho de novo aqui minha tensão V. Aqui no meio vai ser o terra. Vai ser então, ó, aqui é a nossa terra, que vai valer o GND, que é igual a 0 volts. Então como é que vai ficar isso? Vou começar bem daqui, ó. Aqui está em 0 volts. Como é que eu sei que aqui está 0 volts? Porque tem o terra bem aqui. Daqui para o ponto A, o que foi que aconteceu? Saí do 0 para quanto? Para 10 volts, que é o da minha fonte. Então, o primeiro passo, ó, sair do 0 para 10 volts. Esse ponto bem aqui é o ponto A. Depois do ponto A, o que foi que aconteceu? Eu tive uma elevação
sair do 0 para 10 volts, que esse aqui é o ponto A. E do ponto A para o ponto B, o que aconteceu? Uma queda de tensão. Lembra que o positivo primeiro, depois o negativo? Então é uma queda de tensão. Então do 10 volts, do ponto A, ó, ele caiu um pouquinho. Caiu para esse ponto bem aqui, que agora é o ponto B. Caiu quanto daqui? Menos 4 volts. Ele estava em 10 e caiu 4 volts. Então ficou quanto aqui? Como é que eu sei essa conta? Quem é o VB? O VB é justamente o 10 menos o 4, que vai dar 6 volts. Então nesse ponto bem aqui, ó, eu tenho 6 volts, que é o ponto B. Do ponto B para o ponto C, o que foi que aconteceu? Uma queda ou uma elevação? Uma queda, né? Por que eu sei que é uma queda? Porque passou primeiro pelo positivo, depois pelo negativo. Como ele passou pelo positivo e pelo negativo, então eu tenho uma queda de 20 volts. Então daqui, ó, eu passei lá para baixo, nesse ponto bem aqui, que é o ponto C, e daqui para cá, daqui para cá, eu caí quanto? 20 volts. Então, estava em quanto no ponto B? Estava 6. 6 menos 20 volts, ou seja, quem é? O VC é os 6 volts onde estava, no ponto B, menos os 20 volts aí da minha fonte que está passando por ele. Então, quem é o VC? Menos 14 volts. Então, esse ponto aqui, ó, menos 14 volts. Então, a gente já encontrou o VB, já encontrou o VC, falta encontrar quem é o VAC. Ora, quem é o VAC? E a definição, que a gente já sabe, é o VA menos o VC. Quem é o VA? Lembrando de novo, a gente começou aqui no ponto 0, aí houve uma elevação de 10 volts, então quem é o VA? 10 volts. Quem é o VC? A gente acabou de encontrar. De novo, subiu para o VA, que vale 10 volts, teve uma queda de tensão de 4 volts, ó. Ele caiu aqui, ou seja, 10 menos 4 dá 6 volts, e teve outra queda de tensão aqui, ó, de 20 volts. Então, caiu 6 menos 20, vai dar menos 14 volts. Então, VC é menos 14 volts. Então, menos, cuidado aqui, né? Ó, menos com menos. Vai dar quanto o VAC, então? 10 mais 14, 24 volts. É a resposta final. Nessa questão, eu quero saber quem é o VAB, o VCB e o VC. Então a gente pode fazer igual a questão anterior, né? Fazer um gráficozinho aqui com a tensão. Esse ponto do meio vai ser o terra valendo volts. A gente tem o quê? Lá em cima, 35 volts. E lá embaixo, ó, menos 19 volts. Eu vou ter então quanto aqui de tensão, no final das contas? 35 menos o menos 19, eu vou ter, ó, 54 volts. Como é que eu sei disso só olhando para cá? A gente pode redesenhar essa figura. Como? Esse carinha aqui, ó, é menos 19 volts. Então o lado positivo vai estar para o terra e o negativo vai estar para o R1, que é o ponto C. Então como é que ia ficar aqui? Ó? O positivo está ligado aqui no terra, o mais, e o negativo está ligado no R1, que vai estar ligado no R2, que por sua vez vai estar ligado, ó, na outra fonte. Agora a outra fonte é positivo, então quer dizer que aqui esse lado da fonte é o positivo e o outro lado é o negativo. E de novo, ó, em direção ao terra. Aqui vale 19 volts e aqui vale 35 volts. Esse é o ponto C, o ponto B e o ponto A. A gente já descobriu
que a tensão aqui total desse meu circuito é 54 volts, fazendo aquele gráficozinho que a gente viu. A distância de um para o outro aqui, ó, é 54 volts. Então, dito isso, eu posso descobrir quem é a corrente que está passando pelo meu circuito. Vai ter uma corrente aqui passando pelo meu circuito, ó, do sentido positivo para o negativo. Então, quem é a minha corrente I que está passando pelo meu circuito? É a lei de Ohm. É o E dividido pelo R total. Quem é o E? É a soma aqui das duas fontes, né? Eu posso intercambiar esses elementos, trazer essa fonte aqui bem para o outro lado das duas. É a soma das duas que a gente viu aqui no gráfico, é 54 volts. E quem é o R total? 20 mais 25, R1 mais R2, 45 ohms. Então, quanto é que dá a corrente? 1,2 ampere. Ora, se eu sei quem é a corrente que está passando pelo meu circuito em série, eu sei quem é a queda de tensão nos meus resistores. Quem é a queda de tensão aqui, ó? VR2. Quem é essa queda de tensão? A queda de tensão VR2 é a mesma tensão que é os pontos que está nela. É o A e o B. Então, o VR2 é o VAB. E quem é o VAB, de acordo com a lei de Ohm? É o I vezes o R2. Então, quem é o VAB? Quem é o I? A gente acabou de calcular. 1,2 amperes. Quem é o R2? Está dado na questão. É 25. Então, o VAB vai dar 30 volts. Descobri quem é o VAB. Esse cara aqui, ó, já foi. E agora, quem é o VCB? Agora eu quero saber isso aqui, ó. O VCB. Essa queda de tensão aqui, ó, do C para o B. Como é que eu vou fazer isso? Se aqui está no sentido contrário, VCB não é o VBC, eu vou ter que ter um sinal negativo. Então, o VCB é menos o VR1. Ou seja, vai dar quanto? Menos a corrente vezes o R1. Quando eu substituo os valores, eu vou encontrar o quê? Menos 24 volts para o VCB. E falta, por último, o VC. Quem é o VC? O VC é o ponto, esse ponto bem aqui, ó, que é o mesmo ponto bem aqui. Quem está ligado aqui nele? É o negativo da minha fonte de 19 volts. Então, o VC vai ser justamente os 19. Só que está ligado o lado negativo da minha fonte nele. Então, vai ser menos 19 volts. Então pronto, a gente encontrou os três valores, usando aqui, ó, o gráficozinho e fazendo as continhas usando a lei de Ohm. Usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1 e V2 da figura. E agora, para começar, eu vou logo redesenhar esse meu circuito aqui. O símbolo aqui dessa notação, como é que vai ficar? O lado positivo vai estar para o R1 e o negativo vai estar ligado no terra. Então, redesenhando essa figura, como é que vai ficar? O lado negativo e o lado positivo, o lado negativo vai estar ligado aqui no terra, ó, na minha fonte E. E o lado positivo vai estar ligado em quem? No R1. E o R1 vai estar ligado em quem? No R2, que por sua vez vai estar ligado aonde? No terra. Então a gente vai ter nosso circuito aí montado novamente. Aqui eu vou ter uma queda de tensão aqui, ó, mais e menos. Eu vou ter então aqui, ó, um V R1. Aqui eu vou chamar de mais e menos. Vou ter um V R2. Por que eu botei o mais e o menos aqui nessas posições e não ao contrário? Porque eu estou supondo aqui que a corrente está nesse sentido aqui, né?
Aqui é a corrente I. É a mesma corrente I que está passando bem aqui. Do lado positivo da fonte sai a corrente e entra na fonte de novo a corrente pelo lado negativo. Então agora ficou muito fácil saber quem é o V1 e o V2. Quem é o V1? Usando a regra do divisor de tensão. Quem é o V1? Que é o VR1. Quem é? É o R que eu vou estar utilizando, que é o R1, vezes a fonte, dividido pelo R total. O R1 vale quanto? Vale 4. A fonte vale 24. E o R total é a soma do R1 e do R2. Vai dar 6 aqui. Então eu vou ter 16 volts. E o VR2, que é a mesma coisa aqui, do V2 em relação ao terra. O VR2 é igual ao V2. Vai ser quem? Vai ser o valor R2 vezes a fonte dividido pelo R total. Quem é o R2? É 2. A fonte, 24. E o R total de novo é 6. Vai dar igual aqui a 8 volts. De tal forma que quando eu somo esse cara mais esse outro, tem que dar igual a quem? A minha fonte, que é 24. 16 mais 8, 24. Está respeitando mais uma vez aí a lei de Kirchhoff das tensões. Para finalizar esse último exemplo aqui, a gente tem aí esse circuito. Eu quero saber quem é o VAB, o VB e o VC. Então, de cara, a gente pode saber quem é o VAB. Como? Como é que eu sei quem é o VAB? Usando o divisor de tensão, né? Quem é o VAB? É o VR1. É a tensão aqui, em cima desse carinha aqui, é o VR1. Ora, como é que eu faço isso? É o resistor que eu quero, vezes a fonte de tensão, que é o E, dividido pelo R total, que quem é? É o R1 mais R2 mais o R3. Substituindo os valores aí, o R1 vale 2, a fonte vale 10, e o R1 mais R2 mais R3 é 2 mais 3, 5, mais 5 de novo. Vai dar 10. Então, a tensão VAB é justamente, corto o 10 com 10, 2 volts. E o VB? Quem é o VB? Nesse ponto bem aqui, a gente já viu que quando tem um índice único, por exemplo, só o VB, quer dizer que é ele em relação a quem? Ao terra, né? Ou seja, em relação a 0 volts. Então, olhando para essa figura aqui, para esse gráfico, ou para esse circuito, quem é o VB? É do ponto B até o terra. Mas por onde que ele passa até chegar ao terra? Passa pelo R2, pelo R5, até chegar ao terra. Então, eu posso usar de novo o divisor de tensão. Só que agora quem é a tensão VB? É a tensão em cima do R2 mais a tensão em cima do R3. O VB, na verdade, então quem é? Quem é que seria o VB? É o VR2 mais o VR3. Então a gente pode usar mais uma vez o divisor de tensão. Quem é? O VB é a resistência que eu quero. Como está contemplando esse cara e esse outro, é a soma dos dois. É o R2 mais o R3, vezes a fonte, que continua sendo a mesma, que é o E, dividido pelo R total, que é o R1 mais R2 mais R3. Substituindo os valores aí, eu vou encontrar que o VB vai dar igual a 8 volts. Professor, eu poderia encontrar o VB de outra forma? Poderia. Ora, a gente viu agora há pouco quem é o VAB. É o VA menos o VB. Então, quem é o VB? É o VAB. Desculpa, é o VA menos o VAB. Quem é o VA? 10 volts. Quem é o VAB, que a gente acabou de descobrir no item A? 2 volts. Então vai dar, como a gente já esperava,
8 volts do mesmo jeito, né? E o item C, ele quer saber agora quem é o VC. O VC está ligado aonde? No terra. E quanto é que vale o potencial do terra? 0 volts. Então a gente terminou aqui esse assunto de notação e usou essa notação nova para fazer os exercícios usando os divisores de tensão, a lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Ohm. Na próxima aula a gente vai começar então os circuitos em paralelo, porque a gente já viu tudo que a gente tinha que ver aqui dos circuitos em série. Até a próxima.